Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise Matemática em Contraste de Financiamentos e Empréstimos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do cheque especial, falando de IOF e do custo efetivo total dessas operações. Vamos então ao que nos interessa. Então aqui eu estou novamente com a planilha que foi construída na aula passada, a primeira parte, né, da aula, cheque especial, e aqui eu abri mais 3 colunas para o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Vou começar com a alíquota de 0,38% referente ao IOF adicional e vou mostrar para vocês como é que se calcula. Então, vamos para a primeira parte aqui. Então, eu vou pegar igual a alíquota e vou multiplicar ela pelo saldo devedor utilizado, 7.750. Então, ele emitiu R$10.000 de cheque, tinha 2.250 de saldo, virou 7.750 negativo, utilização primeira vez de utilização do limite. Muito bem, então, vou colocar em valor negativo e eu tenho aqui que o IOF adicional cobrado é de R$29,45. Muito bem, o IOF adicional, ele só é cobrado quando há utilização do limite. Então, nos dias seguintes não há cobrança. Porém, aqui vai ter uma nova utilização. Ó. Tem saldo devedor utilizado, já foi cobrado o IOF adicional de 0,38 e agora eu vou cobrar um novo IOF adicional porque houve uma movimentação do limite para cima. Então, eram 7.750, virou 13.000. A incidência da alíquota vai recair sobre esses 5.250. Então, eu venho aqui, novamente, 0,38, que multiplica esse valor, célula N13, colocar em negativo, R$19,95. Ok? Muito bem. Então, eu vou fixar a célula S2, que é a alíquota do IOF adicional. Está fixado, porque eu vou utilizar ele novamente nesse compêndio aqui desse mês, porque ele zerou, então aqui ele deixou de utilizar o limite, mas aqui ele vai utilizar de novo. Então, R$500. Então, novamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Célula referente à alíquota multiplicado por 500. Deixa eu só modificar aqui para não ter problema. R$500. Esse é o valor que foi cobrado. Tá? O limite estava 1.000, 1.000 menos 1.500 dá 500 negativo. O limite, então, vou cobrar R$1,90. Tudo bem. Vou cobrar de novo? Não. Tá o limite aqui. Porém, agora no final, quase já no dia 29, ele utilizou mais 2.500 do limite. Novamente vai se cobrar. Então, eu vou colocar aqui novamente, aí, mais sobre o valor de 2.500. E aí eu tenho R$9,50 de utilização do limite do IOF adicional sobre a movimentação. Pulou de 500 para 3.000. Então, eu só cobro nesta base aqui. Muito bem. Uma vez feito isso daqui, eu vou para o IOF diário, cuja alíquota é de 0,082%, pessoa física, é uma pessoa física. Muito bem, então, eu venho aqui, vou colocar em sinal negativo porque eu tenho uma base de cálculo aqui, né, de 7.750, então eu vou pegar aqui
0,0082, que multiplica esta base de 7.750. E aqui eu tenho 64 centavos. Muito bem, é diário, então eu tenho que cobrar todo dia. Enquanto o limite estiver aberto, vai se cobrar. Então, eu vou cobrar 64 centavos. Opa, deixa eu ajustar aqui, para não dar o erro. FMC F4. Então, vamos lá. Fixei. Agora eu vou arrumar. Beleza, arrumei. E agora, eu vou pegar o valor do IOF diário e ele vai incidir nessa base aqui, saldo de dias corridos. Então, agora o IOF diário vai ser cobrado sobre 13.000, utilização do limite, tá? Olha só. Então, sobre a utilização do limite, vou cobrando. Encerrou aqui, ó. Porque houve um depósito de 14.000, então não se cobra IOF. Vamos lá, então deixa eu só marcar a célula onde está o cálculo e venho aqui novamente onde está os R$500 de utilização. Novamente, tinha 1.000 positivo, ele sacou 1.500 do caixa, virou 500 negativo. Então, vou cobrar 0,04 centavos, 4 centavos de IOF diário. Isso aqui vai ser cobrado até o momento onde ele zere novamente o limite. Então, 0,04 centavos, né? E aqui ele vai pagar 25 centavos na utilização desse limite a R$3.000, conforme está aqui, ó. Muito bem. Encerrou. Agora, então, o que eu vou fazer? Vamos somar os limites. Então, eu inicio aqui pela soma desses dois. Aqui está zerado, então não tem nada. Depois, o saldo anterior mais a soma dos outros no dia seguinte. E aqui, agora, eu vou colocar o terceiro, onde de fato ocorreu a cobrança. 0 mais 29,45 mais 0,64. Total, 30,09. E assim eu vou fazendo para os outros dias. Muito bem. Então, vamos somando aqui, ó. Virou R$57,91. Estou somando. Agora não tem nada mais, eu vou lançar a contabilização. Então, está aqui em 57,91. Aqui a utilização novamente. 59,85. E aqui eu fecho em R$ 69,76. Muito bem. Então, mesma coisa vai acontecer em relação à segunda tabela. Mesma coisa. Independente que se é dias úteis. Então, a mesma coisa eu vou fazer. Então, vamos começar pelo dia adicional. Alíquota 38. Multiplica esse valor aqui. Vou colocar um sinal e parênteses para dar o valor certinho da cobrança do IOF. A mesma coisa. Não vou cobrar nada aqui, mas eu vou cobrar agora aqui sobre essa utilização a mais do limite. 7.750 mais 5.250 dá 13.000. O IOF adicional, então, vai incidir somente sobre a movimentação. Então, igual, novamente, 0,38, que multiplica 5.250. Vou colocar com sinal negativo, entre parênteses, 19,95. Muito bem, eu vou marcar essa célula.
Vou marcar ambas as células, fica mais fácil a gente fazer isso. FNC F4, e aqui também a mesma coisa, estou marcando a célula AO2, que é a célula da alíquota. Então, vou primeiro pegar esta aqui, e vou colocá-la aqui nessa posição novamente. E aqui, eu estou cobrando sobre 500, porque era 1.000 positivo, um saque de 1.500, utilização do limite de R$500. E aqui eu vou cobrar somente quando houver essa expansão para 2.500. Então, eu vou pegar esta aqui, esta célula, onde está a fórmula, já construída. E aqui eu tenho 9,50, que é multiplicação da alíquota sobre a utilização adicional do limite, 2.500. De novo, agora o diário. Mesma coisa aqui, 0,082, que multiplica os 7.750, vou colocar em posição valor negativo, entre parênteses, vou marcar a célula AP2, que é a alíquota, no F4. Aqui eu tenho a cobrança sobre a utilização diária. Tudo bem, 64 centavos por dia, enquanto a utilização for de 7.750. Pulou para 13.000, R$1,07 por dia, sobre a base de saldo devedor da utilização. Aqui, 1,07. Não vou cobrar mais nada, porque ela entrou 14.000, cobriu o limite e acabou. Vamos lá, vou pegar aqui essa célula. E aqui eu vou cobrar a alíquota sobre R$500 novamente. 4 centavos por dia. E aqui eu vou cobrar 25 centavos sobre a utilização de R$3.000. Encerrou. Muito bem, agora soma. Mesma situação. Soma os dois primeiros e dá o resultado. Um aqui é 0, 0. No dia seguinte, o anterior, acumulado, mais a soma dos dois diários. Dos 2 dias da linha do dia posterior. 0 de novo. Só que aqui vai ter cobrança. 30,09. E assim sucessivamente. Eu vou marcar, vou arrastar até lá embaixo. Vai dar exatamente o mesmo valor. 69,76. Muito bem. Então, está calculado os IOFs. Ok? Agora eu vou pegar novamente a tabela aqui do lado esquerdo. Deixa eu só arrumar isso aqui. E venho aqui na posição do cálculo para calcular o 7, o custo efetivo total. Então, eu vou pegar a média, que já vimos na primeira parte desta aula. O valor dos juros foi lançado e agora eu vou lançar o IOF, 69,76. Então, o valor dos encargos soma 351,26. Então, eu vou colocar e vou dividir esses 351,26 pela média. A média é a soma de todos esses valores de utilização do limite pelo número de dias utilizados. Então, eu somo e divido por 16. Tudo bem. Achei 5,14. Novamente, o valor dos encargos dividido pelo saldo médio aqui. Se eu dividir o 5,14, eu vou achar a taxa diária. 0,32, que na realidade eu vou marcar aqui. 0,322. E
O limite mensal, eu só multiplico, então, essa taxa diária por 30 e vou encontrar que a taxa efetiva total foi 9,65. Então, pulou de 7,73 para 9,65 pelo impacto da cobrança do IOF. Ok? Muito bem, agora vamos para o próximo. Vamos olhar o impacto aqui também. Então, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, novamente a média, foram 9 dias úteis, soma e divide. O valor dos juros foi dado, o valor do IOF dado, o valor dos encargos é a soma de juros com o IOF. Aqui. Em seguida, a taxa efetiva, vou dividir este valor de encargos pelo saldo médio, e vai me dar 4,65% por 9 dias úteis. Vou dividir essa taxa por 9. Acho o dia útil. E agora eu vou multiplicar por 20 dias úteis. Então, o custo efetivo total, 10,33. Então, os juros foram 7,73, o custo efetivo total 10,33, com o impacto do IOF. Muito bem. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham apreciado esta aula, a mais breve. E aqui eu encerro o assunto de cheque especial. Eu vou me despedindo. Até a próxima. Fui.